Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Edicleia, sou professora de matemática e hoje nós vamos para mais uma aula do 9º ano. Hoje nós vamos falar sobre propriedades dos radicais. Vamos lá? Propriedades dos radicais. O que é um radical? Radical é o símbolo utilizado para identificar uma radiciação. Ou seja, a raiz, nós temos aí esse símbolozinho da raiz, nós temos ali o Nzinho, o X, igual a L. Vamos identificar cada item desse. Definição de raiz enésima de X. N é o índice, X é o radicando, L é a raiz enésima, ou seja, o resultado dali. Radiciação é a operação matemática inversa à potenciação. Enquanto a potenciação é uma multiplicação na qual todos os fatores são iguais, a radiciação procura descobrir que fatores são esses, dando o resultado dessa multiplicação. Exemplos. Dada a potência, 4 ao quadrado. É a mesma coisa de 4 vezes 4, que é igual a 16. Dizemos que a raiz quadrada, a raiz com índice 2, de 16 é igual a 4. Dada a potência, 2 elevado a 6 é igual a 64. Dizemos que a raiz sexta de 64 é igual a 2. Note que, ao dizer raiz sexta, estamos deixando claro que procuramos um número que foi multiplicado por ele mesmo 6 vezes e cujo resultado dessa multiplicação é igual a 64. A notação usada para as raízes é a seguinte. Raiz enésima de A, o N é o índice, ali aquele símbolozinho é o radical e o A ali o radicando. No exemplo anterior, 64 é o radicando, 6 é o índice e 2 é a raiz sexta de 64 e resultado da raiz. Exemplos. Raiz quadrada de 81. Raiz quadrada de 81 é igual a 9, pois sabemos que 9 ao quadrado é igual a 81, mas nós não vemos ali o índice 2 ali na raiz. Por que nós não vemos o índice 2? Nós não precisamos colocar ali o 2 para nós sabermos que é 2. O 2 é o único que nós não precisamos colocar lá como número, como o índice. Raiz quarta de 10.000 é igual a 10. Pois sabemos que 10 elevado a 4 é igual a 10.000. Raiz cúbica de menos 8 é igual a menos 2, pois sabemos que menos 2 elevado a 3 é igual a menos 8. Propriedades dos radicais ou propriedades das raízes. Primeira propriedade. Raiz enésima de A elevado a N é igual a A. A raiz enésima de um número elevado à enésima potência. Se o radical possui índice igual ao expoente do radicando, a raiz será igual à base do radicando. Podemos afirmar que essa propriedade será válida sempre que n for um número natural e a for um número real não negativo. Vejamos alguns exemplos da aplicação dessa propriedade. Nós temos aí a raiz cúbica de 5 elevado a 3. Isso é a mesma coisa de 5, que é igual a 5. Raiz quadrada de 10 ao quadrado, vai ser igual a 10. Raiz décima de 567 elevado a 10, vai ser igual a 567. Raiz quinta de 0,9 elevado a 5, vai ser igual a 0,9. Mas nós podemos considerar ainda outra situação, em que essa situação é válida. Quando houver um radicando A negativo, ou seja, A menor que 0, e N for ímpar, a propriedade também será válida. Raiz cúbica de menos 1 elevado a 3 é igual a menos 1. Raiz quinta de menos 3 elevado a 5 é igual a menos 3. Segunda propriedade. Nós temos ali o índice da raiz n vezes p, nós temos aí o radicando o a, que está elevado a m vezes p, isso é igual, aqui é como se nós cortássemos esse p, então ficaria raiz enésima de a elevado a m, ou, caso seja dividido ali o índice, nós temos n dividido
para P, nós temos o radicando, o A elevado a M dividido para P. Nós podemos ali cortar os que são iguais, o P, nós teremos raiz enésima de A elevado a M. A raiz não sofre alteração se multiplicarmos ou dividirmos o índice do radical e o expoente do radicando por um mesmo valor. A segunda propriedade é válida desde que n, p e q sejam números naturais maiores do que 1 e que q seja divisor de n e m. Vejamos alguns exemplos da aplicação dessa propriedade. Nós temos ali raiz, o índice 12, o radicando 12 elevado a 8. Isso aí eu posso multiplicar ali para ter, se eu simplificar 12 e 8, nós teremos 3 vezes 4 e 2 vezes 4. Se nós simplificarmos o 12 e o 8. Então, nós podemos cortar ali o 4, que são iguais, então nós vamos ter raiz cúbica de 56 elevado a 2. Raiz quarta de 10 elevado a 10. Se nós formos simplificar ali o 4 e o 10, nós teremos 2 vezes 2 e 5 vezes 2. Se nós cortarmos aqui os que são iguais, nós teremos raiz quadrada de 10 elevado a 5. Nós temos aqui uma raiz com índice 15 de 3 elevado a 5. Se nós simplificarmos o 15 e o 5, nós teremos a raiz de o índice 5 vezes 3 e o radicando 3 elevado a 5 vezes 1. Cortando aqui os que são iguais, sobrou raiz cúbica de 3 elevado a 1. Raiz décima de 7 elevado a 6. Se nós simplificarmos o 10 e o 6, nós teremos 5 vezes 2 e 5 vezes 3. Cortando aqui, nós vamos ter raiz quadrada de 7 elevado a 3. Terceira propriedade. Raiz enésima de A vezes raiz enésima de B é igual a raiz enésima de A vezes B. O produto de radicais de mesmo índice é igual ao produto de radicandos. Essa propriedade é válida desde que n seja um número natural maior do que 1 e A e B sejam números reais. Se A e B forem maiores ou iguais a 0, é necessário que n seja par. Vejamos alguns exemplos da aplicação dessa propriedade. Nós temos ali a raiz quadrada de 4 vezes a raiz quadrada de 10. Isso é igual a raiz quadrada de 4 vezes 10, ou seja, a raiz quadrada de 40. Raiz quarta de 40 vezes raiz quarta de 9. É a mesma coisa de raiz quarta de 40 vezes 9, que é igual a raiz quarta de 360. Raiz quinta de menos 5 vezes raiz quinta de 3. Nós vamos colocar aqui raiz quinta de menos 5 vezes 3, que é igual a raiz quinta de menos 15. Quarta propriedade. Raiz enésima de A sobre B é igual a raiz enésima de A sobre raiz enésima de B. O quociente de radicais de mesmo índice é igual ao quociente de radicandos. A quarta propriedade é válida desde que n seja maior do que 1. Além disso, A e B devem ser reais, de forma que A seja maior do que 0 e B maior do que 1. Vejamos alguns exemplos da aplicação dessa propriedade. Raiz quadrada de 10 sobre 5 é igual a raiz quadrada de 10 sobre raiz quadrada de 5. Raiz cúbica de 76 sobre 67 é igual a raiz cúbica de 76 sobre raiz cúbica de 67. Raiz quadrada de 10 raiz quadrada de 100 sobre 25 é igual a raiz quadrada de 100 sobre raiz quadrada de 25. Quinta propriedade. Raiz enésima de 1 é igual a 1. Exemplos. Raiz quinta de 1 é igual a 1. Raiz décima de 1 é igual a 1. Raiz centésima de 1 é igual a 1. Sexta propriedade. Raiz enésima de 0 é igual a 0. Exemplos. Raiz quinta de 0 é igual a 0. Raiz décima de 0 igual a 0. Raiz centésima de 0 igual a 0. Exercitando 1.
Resolvendo a expressão 2, que multiplica a raiz quadrada de 25 mais raiz cúbica de 8 menos raiz quinta de 32 menos raiz cúbica de 125, isso elevado a 3, encontramos A, menos 1, B, 0, C, 1, D, 4. Vamos lá resolver isso daqui. Nós vamos colocar aqui de ladinho e vamos resolver passo a passo. Vai ficar 2, que vai multiplicar a raiz quadrada de 25 é 5, raiz cúbica de 8 é 2, então vai ficar 25 mais 2, menos raiz quinta de 32 é 2, menos raiz cúbica de 125 é 5, isso daí é elevado a 3. Então vai ficar 2, se nós formos somar ali, 5 mais 2 dá 7, 7 menos 2 dá 5, 5 menos 5 dá 0. Então vai ficar 2 vezes 0, que está elevado a 3. 0 elevado a 3 é igual a 0. Então vai ficar 2 vezes 0, que é igual a 0. Logo, a resposta correta é a letra B, 0. Exercitando 2. Considere as afirmações abaixo, em que A e B são números reais. Item 1, raiz quadrada de A é igual a A. Item 2, raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado é igual a A mais B. Item 3, raiz quadrada de A ao quadrado vezes B ao quadrado é igual a raiz quadrada de A ao quadrado vezes a raiz quadrada de B ao quadrado. Item 4, raiz quadrada de A ao quadrado sobre B ao quadrado é igual a raiz quadrada de A ao quadrado sobre raiz quadrada de B ao quadrado. Letra A, apenas a alternativa 3 e 4 são verdadeiras? Letra B, apenas a quarta é verdadeira? Letra C, apenas 2 é falsa? Letra D, apenas 1, 2 e 4 são verdadeiras? Vamos lá, aqui nós temos raiz quadrada de A ao quadrado. Nós sabemos que tem um 2zinho ali e a raiz quadrada, quando o índice e a potência ali do radicando são iguais, é igual a base ali, né, ao radicando. Então, raiz quadrada de A ao quadrado é igual a A. Então, isso aí é verdadeiro. Raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado é igual a A mais B? Falsa. Terceiro, raiz quadrada de A ao quadrado vezes B ao quadrado é igual a raiz quadrada de A ao quadrado vezes raiz quadrada de B ao quadrado? Verdadeira. E a quarta ali, raiz quadrada de A ao quadrado sobre B ao quadrado é igual a raiz quadrada de A ao quadrado sobre raiz quadrada de B ao quadrado. Logo, verdadeira. Então, nós temos aqui que a resposta correta é a letra C. Apenas 2 é falsa. Exercitando 3. Simplifique utilizando as propriedades. A, raiz quadrada de 7 ao quadrado é igual a 7. Letra B, raiz quinta de 32 é igual a 2. Letra C, raiz quinta de 13 elevado a 5 é igual a 13. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que tenham aprendido bastante. Se quiser assistir essa ou outras aulas, acesse a plataforma Eduque. Até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!